Como você se sentia quando tinha 12 e 17 anos? Hoje vamos falar de uma fase cheia de transformações, a adolescência. Um período intenso, tanto para os jovens quanto para os pais. Como podemos compreender melhor os nossos filhos e criar pontos de diálogo nessa fase? Mas sempre mediando, acompanhando, né? Eu acho que tem que estar junto. Para conversarmos sobre esse assunto, reuni a Ana Paula, nossa coordenadora de ensino fundamental anos finais, e a Cláudia, coordenadora pedagógica geral e coordenadora do ensino médio. Obrigada, meninas, pelo tempo, pela disponibilidade. Vamos começar falando um pouco da questão das mudanças que acontecem nessa fase da adolescência. Na verdade, tudo muda, né? Muda tanto fisicamente quanto questões emocionais, interesses sociais. Então, vamos falar um pouquinho das mudanças que vocês percebem aí nos adolescentes. Então, eu como coordenadora do ensino médio, eu vejo muito uma mudança física, tem um estirão do crescimento, eu percebo que eles têm uma necessidade maior de sono, né? Tem uma questão hormonal também que altera o sono, né? Exatamente. As meninas com a questão da menstruação, que é normalmente nessa fase que parece que isso também dá algumas mudanças de humor, né? Traz algumas mudanças de humor também. Instabilidade emocional, né? Por conta da faixa etária, da idade. De hormônios, né? E eles não sabem como lidar, na verdade. Nem eles entendem muito bem o que está acontecendo. E acho que é um momento que eles estão buscando uma identidade, né? Então tem um afastamento aí da família, eles querem entender quem eles são, e aí às vezes eles se perdem nisso também, né? Um dia eles estão super felizes e outro dia não mais, um dia gosta de uma coisa, outro dia gosta de outra. A gente percebe que eles não sabem como lidar com esses sentimentos, né? É muito difícil. Acho que eles não conseguem entender, na verdade, o que está acontecendo realmente. E a questão das explosões emocionais, né, Ana? Eu acho que é uma coisa que acontece bastante no seu segmento, que muitas vezes precisa de uma intervenção. Sim. Até porque, o que eu percebo? Eles não se relacionam mais pela brincadeira, como era anteriormente, né? Agora, eles se aproximam pelas relações sociais. E aí, eles não sabem, eles estão aprendendo a lidar com o outro de uma forma que não é mais o brincar, né? É o conviver. E aí acontece, né? Uma briga, uma fala torta, um mal entendido, os grupos que se juntam por um interesse e aí se afastam de um outro determinado grupo, e aí quem era meu amigo não é mais meu amigo, e depois volta a ser amigo, e eles estão o tempo inteiro, né, tentando descobrir o que é essa relação e tendo uma influência muito grande desse meio digital, que eles passam também a ter uma maior interação, né? Então, eles vão construindo essa identidade com uma influência muito grande das pessoas que eles seguem, né? De quem são os youtubers, quem são as pessoas lá do TikTok, e aí alguém faz o comentário na foto, e aí a curtida que não veio, então isso também mexe com o emocional, um comentário no grupo do WhatsApp, porque muitas vezes você escreve uma coisa, mas o outro interpreta de outro jeito. E eles estão nessa busca, né? Essa construção dessa identidade, descobrir quem eu sou agora, né? Eu ia entrar nesse assunto e falar isso. Como que esse meio, esse mundo, né, digital que eles estão aí inseridos, como que isso impacta na forma como eles se veem, como eles se relacionam e também como eles lidam com as frustrações e com as expectativas, né? Porque eu acho que tudo isso também mexe muito com a referência deles. E os modelos deles são muito complicados, né? Porque aí o modelo é da celebridade que ganhou dinheiro de uma forma muito rápida, da outra celebridade que acorda sempre bonita. Que é linda, maravilhosa, não tem espinha. Exatamente, que é super magra, né? Que tem uma rotina maravilhosa na vida, que conhece vários lugares. Então, é complicado porque eles querem
querem, né, estar próximo a isso, mas a vida real, né, hoje o muro da escola, ele é muito relativo, né, então muitas vezes os conflitos quando chegam aqui a gente vai tentar entender, começou num comentário no Instagram, começou numa curtida ou deixou de ser meu amigo, me bloqueou, né, e isso vira de fato um problema da vida real deles. E acho que também tem toda a questão dos riscos, né? E principalmente dos mais vulneráveis, porque o algoritmo acaba entendendo, né? O que aquele adolescente, o que prende ele ali e acaba mandando mais daquilo, e existe um risco muito grande, às vezes, de se isolar da vida real para viver num mundo virtual, que muitas vezes a família desconhece, né? E aí eu acho que é muito difícil para a família primeiro acompanhar tudo isso, né? Porque eles estão muito mais conectados do que a gente o tempo todo, a gente não dá conta de olhar as nossas mensagens mais as que eles trocam, né? Então fica quase impossível, e essa fase da adolescência já é uma fase marcada pelo afastamento da família, né? Que isso é muito comum acontecer, é natural, porque eles não querem mais serem vistos como a criancinha, agora eles estão buscando a identidade deles. Para eles agora os amigos são muito mais importantes, né? Alguns até querem que os pais parem mais longe, né? Não me leva na porta, não quero dar beijo. E o quanto esse afastamento é vivido de fato, porque o pai e a mãe também estão se acostumando com um novo ser, né? Porque eles se transformam muito rápido, né? De repente aquela criancinha pequena, né, que tinha todo um jeito de ser, está completamente diferente, não só de aparência, às vezes está maior que a gente, mas também de gosto e de personalidade mesmo, né? Que começa a mudar. E vocês acham que os pais vivem um pouco esse luto? Eu acho que muitas vezes o pai vai perceber isso só quando tem algum problema fora, né? Ou na escola, ou numa festa, num lugar coletivo, porque é onde ele demonstra a dificuldade que ele tem em lidar com a realidade, né? Ele vive naquele mundo virtual, ele resolve as situações de uma forma que ele não aparece tanto, e aí quando ele vai para a realidade, ele tem dificuldade de lidar com as frustrações, com as questões de relacionamento, e aí muitas vezes o pai acaba percebendo isso, sabendo disso só quando acontece, ou a escola chama para avisar, porque acontece muito isso, da gente conversar com os pais e eles falarem, nossa, eu não sabia, eu não percebi, eu não fiquei atento a isso. Eu acho que tem uma coisa da gente respeitar também esse momento, né? Porque como a gente sabe que é natural esse afastamento, a gente respeita isso. E às vezes eles se afastam demais, querendo estar perto. E a gente viu isso recentemente em comemorações de Dia das Mães, que a gente fez num formato presencial, e é muito engraçado, né? Porque as mães vão beijar e eles fazem assim com o braço, né? Mas ao mesmo tempo eles vão se soltando e eles querem, eles curtem aquilo, né? Então eu acho que uma dica aí para os pais é não deixem de insistir. As mães vão beijar e eles tiram o rosto, mas assim, tenta beijar um dia, tenta beijar no outro, não desista de beijar, né? É importante para o seu filho, para sua filha isso, né? Acho que e aí é que vem esse luto dos pais, porque muitas vezes o pai vai cedendo à resistência e aí quando vê, o distanciamento está muito grande. Essa fase eles deixam de idealizar pai e mãe, né? Essa que é a grande verdade, porque até antes da adolescência, para qualquer criança, o pai e a mãe são heróis, independente de estarem certos ou de estarem errados. E nessa fase eles já começam a ter uma visão mais crítica, até pela questão da capacidade de abstração. Eu acho que até por isso que gera essa insegurança nos pais, às vezes os pais se afastam ou superprotegem demais,
pelo desconhecido, né? Porque assim, ó, eu parei de estar tão perto, de influenciar tanto nas coisas, nas escolhas dele. Quais serão as escolhas dele? Será que serão assertivas ou não? Então faz parte do amadurecimento, da autonomia, é deixar que eles, né, busquem a solução para as coisas e tenham as consequências das escolhas que eles têm. O que a gente precisa fazer como pais, né? Diante de todas essas transformações, o que a gente pode fazer como pai e educador para apoiar mesmo, né? Porque a gente não... os educadores estão mais acostumados, porque lidam com essa faixa etária, mas pai de adolescente, às vezes, é o primeiro adolescente, nunca foi pai de adolescente, então tá aprendendo a ser pai de adolescente também, né? Então, como fazer isso? Acho que fortalecer o vínculo com a escuta ativa, isso é muito importante. Essa proximidade, essa escuta, não desvalorizar os sentimentos dos adolescentes, né? Porque às vezes eles potencializam mesmo, né? Que exagero, né? Mas para eles não é, né? Então, assim, a gente precisa acolher, ouvir... Colocar para pensar, né? Exatamente, dar esse suporte é muito importante. E conhecer a realidade deles, né? Se aproximar, não ser amigo, não se tornar adolescente junto com eles, né? Não é isso. Mas é conhecer que realidade é essa, o que eles assistem, o que eles acessam, até para ter assunto, porque muitas vezes não tem assunto, porque o adulto, e a gente percebe isso dentro da escola, que quando a gente fala sobre o que eles costumam acessar, a conversa é muito mais gostosa, né? Então, assim, é um trabalho nosso também de estar atento a tudo que eles consomem, né? E aí os pais, sabendo, você consegue se aproximar desta realidade, sendo ainda a pessoa que é a referência, porque é o adulto que sabe o que é um perigo e o que não é, o que está em potencial, exatamente, né? Mas ouvindo, acolhendo, né? Deixando sentir que, olha, você escolheu dessa forma, então isso é uma consequência, né? Mas sempre mediando, acompanhando, né? Eu acho que tem que estar junto. Né? Eu acho que essa presença é importante, até para orientar, né? Às vezes numa música, porque a música que eles escutam normalmente não é a música que os pais gostam de escutar, principalmente hoje em dia. Mas, e nem acho que os pais têm que ficar escutando também, porque eles escutam por um tempo, né? Eu vejo isso com o meu mais velho, que está com 23. Hoje ele fala assim, nossa, como que eu ouvi essas músicas? Que são músicas mesmo para adolescente. Mas de repente ouvir uma vez para falar assim, nossa, mas você acha legal isso que esse cara tá falando, né? Isso que ele tá pregando aqui, você acha que é certo? E uma coisa que é muito importante... os pais, né, serem uma referência segura. Então, tipo, ok, eu vou arriscar ou eu vou errar, mas eu sei que eu posso buscar um conselho, né? Meu pai, minha mãe vão me ouvir, vão me orientar. E quanto mais soltos eles ficarem, sem limite, sem direcionamento, mais eles entendem que a família não é o suporte. Né? É muito contraditório, né? Uma relação muito contraditória, porque ao mesmo tempo que eles querem se afastar, é como se eles estivessem entendendo assim, alguém está cuidando de mim. Exato. Eu não sou mais aquela criancinha que era cheia de graça, mas meu pai e minha mãe me amam, estão cuidando de mim, se interessam por mim. Exato. E aí vem a questão da privacidade, né? Que muitos pais pecam pelo excesso de respeitar uma privacidade que, na verdade, assim, não existe, né? No mundo digital, então... Isso não existe, né? A gente está falando de um menor de idade com responsabilidades que são legais e que vão ser respondidas, dependendo da situação, por ele mesmo ou pela família. Então, assim, a privacidade, ela tem que ser algo que é construído, né? Assim como tantas coisas na vida, né? E dizer, olha, não, até aqui... Não é que eu não estou respeitando a sua privacidade, eu não vou ficar olhando o detalhe de algumas coisas, mas eu preciso saber porque eu cuido de você. E aí, para fechar, uma das questões mais profundas dessa fase é a questão do medo da rejeição, né? Eles têm muito medo de não ser aceitos, por isso que a questão do grupo é muito importante. Na verdade, eles
Na verdade, todos nós, a gente quer se sentir pertencente. E eles, nessa fase, muito mais ainda, por conta da questão da construção da identidade, né? Então, como ajudar eles a lidarem com esse medo sem reforçar uma dependência pela validação externa, né? Porque eu acho que a rede social traz muito isso hoje, né? De a opinião do outro ser mais importante às vezes do que a própria opinião, né? O importante é assim, o que o outro vai pensar se eu fizer isso, né? Então a gente tem que trabalhar muito, mas qual é o que você pensa sobre isso, né? Trazê-los para eles olharem para eles, né? Pensar que essa construção da identidade, ela é uma construção pessoal inserida em um grupo. Né? Então, tentar mostrar para eles aos poucos com reflexões, porque o que a gente faz muito é propor reflexões, né? A gente propõe o tempo inteiro, a gente coloca eles para pensar em cada faixa etária de uma forma diferente, mas acho que é isso, assim, é colocar para pensar, tá bom, mas você concorda com isso? Né? É o que você realmente gostaria de fazer? E muitas vezes eles falam, não, eu acho que é errado. Então assim, então não faça, né? Por que fez? E é difícil para eles, porque é uma força muito grande, né? O outro tem uma força muito grande. E a gente precisa ir construindo isso com eles, de que tudo bem, o outro é uma referência, mas você traz uma bagagem. E aí que a família aparece, né? Eu acho que tirar um pouco esse peso do grupo, né? Às vezes tem aquela coisa assim, mas todo mundo vai fazer... É bem aquela coisa que a gente ouvia, né? Você não é todo mundo, você pode pensar diferente, tá tudo certo. Se receber alguma crítica, colocar para pensar, fulano falou que eu sou assim, mas você é? Eu acho que eu sou. Então, se você é, tudo bem, porque ninguém é perfeito. Ou se você não é, por que isso tá sendo tão importante para você? É só a opinião dele, né? Não é necessariamente porque o outro falou que isso tem que ser uma verdade. Eu acho que tem muito que os pais precisam prestar atenção na questão da validação, né? Porque alguns filhos, eles buscam muito a validação da família e eu acho que a gente tem que conseguir, num certo ponto, tirar isso, né? Então, assim, vai comprar uma roupa, mas tem que ser a roupa que o pai e a mãe tá aprovando. Às vezes, olha, eu não usaria essa camiseta dessa cor, mas se você tá gostando e se você quer usar, tudo bem, pode usar, né? Para eles irem construindo essa autoestima, para que eles possam se posicionar frente aos outros também, né? Porque a criança que acostuma ter a validação dos pais, ela precisa da validação dos amigos. E às vezes isso não vem, né? E a gente trabalha muito essas questões nos projetos, né? Mesmo nas aulas de educação socioemocional, nos debates. Ali é onde eles conseguem se expressar mais e realmente falar o que eles sentem, o que eles acham sobre determinados assuntos, e aí que eles acabam vendo que a opinião dele é diferente da opinião do outro, e que tudo bem, ele é meu amigo, mas ok, a gente tem que respeitar a opinião um do outro. A mesma coisa com o projeto da primeira série do ensino médio, que é sobre o autoconhecimento. A gente trabalha muito isso com eles, porque assim, eles precisam se conhecer primeiro, para depois poder fazer escolhas, né? Exatamente, para depois poder fazer escolhas. E aí a gente vê assim, alunos surpresos de dizer, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto disso, ou que eu era bom nisso, ou que eu era bom nisso, ou que eu podia me interessar por esse assunto ou por isso, né? Então, você se conhecer até para você valorizar, né, as suas habilidades, tudo que você tem de bom, porque a gente percebe que eles só conseguem enxergar o que o outro tem de bom. Muitas vezes eles não conseguem perceber o que eles têm de bom. Então, esse trabalho é muito importante e a família também pode colaborar com isso, sabe? De estar sempre também olhando e apontando e sinalizando isso é legal, isso não é legal. A pressão da família nessa idade, às vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? Então, é esse acolhimento que a gente acha que é importante, mas permitir com que eles também se conheçam. Deixa que errem, né? Porque que eles se descubram, né?
Eu acho que a gente tem todo esse olhar, né, fora, não é só uma preocupação acadêmica de que eles aprendam o que eles precisam aprender nessa faixa etária, mas do sexto até o ensino médio a gente tem uma série de projetos que olham justamente para isso, né, Ana? Acho que você pode falar um pouquinho, começando lá com o sexto ano, né, que a gente trabalha a questão da responsabilidade. Acho que o sexto ano vem muito do olhar do impacto que eles têm no meio ambiente, né? Então a gente trabalha esse cuidado com o meio ambiente, essa questão da sustentabilidade, né? Para eles entenderem que a ação deles gera impacto, né? Então, assim, não adianta ficar reclamando que tem poluição. Tá bom, tem poluição, mas porque você ajuda ou você, né? Qual é a sua participação nisso, né? Então a gente começa no sexto ano trazendo uma questão deles num universo mais amplo. E aí no sétimo, até pelo amadurecimento deles, né? E porque eles já estão muito mais inseridos nas questões digitais, no sétimo a gente já vai falar sobre as diferenças, né? Que todo mundo é diferente e que ser diferente não é um problema, né? Então a gente vai abordar a questão de bullying, de cyberbullying, porque é onde também a gente perde um pouco o controle dessas relações, porque começam essas interações digitais. Então a gente vai mostrar para eles assim, olha, então a sua ação não tem impacto só no meio ambiente, ela tem impacto nesse grupo aqui que você tá. Para educar funciona mais você falar o que pode do que o não pode, né? Exato. Então a gente vai por esse viés também, tentando mostrar que assim, olha, o que você pode fazer para transformar essa realidade, né? Então a gente começa com intensidade a trabalhar canais de proteção, então eles têm espaço de uma escuta segura, né? O mesmo que a gente espera que tenha em casa, a gente faz aqui, né? Então se eles percebem uma situação que eles acham que configura uma situação de bullying, eles podem denunciar, né? Então agora eu faço diferença, porque eu vejo algo e eu sinalizo, né? Então a gente começa a colocá-los com essa responsabilidade de serem agentes mesmo, independente se eles estão envolvidos ou não na situação, né? E aí a gente percebe que eles começam a entender isso, e aí no oitavo ano vem o boom da questão da validação do outro, né? Então essa questão já do digital, eu preciso ser, aí as meninas querem ser magra de um jeito que não tem condição, aí eles não querem mais comer, e aí os meninos vão para o esporte para ter, porque aí a aparência também influencia muito, e a gente aborda a questão do consumismo, né? Então assim, o que eu consumo me representa, né? Então a gente vai olhar para isso para dizer assim, eu sou eu independente do que eu consumo, né? Porque eu tenho que olhar, porque isso também impacta, e a gente volta lá na conversa do sexto ano, o que eu consumo impacta no meio ambiente. Se eu já vi lá atrás que eu posso fazer diferente, eu preciso ter um olhar mais apurado para esse consumo, seja de informação, seja de roupa, de celular, né? De objetos, enfim. E aí no nono ano a gente espera então finalizar esse processo, até para prepará-los para na primeira série do ensino médio poderem fazer esse trabalho que a Cláudia falou. A gente leva então eles a falar, bom, vamos fazer a diferença então na vida dos outros, e a gente, exato, e aí a gente coloca eles como as células do bem, para dizer, bom, agora a gente vai olhar para quem precisa da nossa ajuda, a gente já entendeu qual é a nossa função aqui, então a gente vai ver onde a gente pode atuar, e aí eles começam com ações voluntárias, com ONGs, né? Então é bem bacana, porque a gente vê esse amadurecimento deles e essa construção ao longo dos 4 anos, dos anos finais, é bem interessante de ver esse amadurecimento deles. E eles perceberem lá que eles conseguem fazer alguma coisa boa, né? Eles sentirem esse gostinho de fazer algo bom. E aí no ensino médio, Cláudia, você pode contar um pouquinho? Começa com a questão do autoconhecimento, com o objetivo... Na verdade, o objetivo é prepará-los para a vida, né? Desenvolver todas as habilidades, competências para o mercado de trabalho. Então, nós começamos na primeira série trabalhando o conhecer, né? Então eles vão ter o autoconhecimento, mas também nós vamos levar para que eles conheçam as empresas, para que eles conheçam o mercado de trabalho, como é o funcionamento, para na segunda série do ensino médio eles poderem vivenciar. Então, nesse momento, eles participam de oficinas nas faculdades, eles participam de atividades mais que eles vão vivenciar, para que no terceiro médio eles possam escolher. Porque quando você vivencia, você tem mais
condição, mais propriedade para fazer uma escolha, né? Então a gente percebe todo um amadurecimento e aí no ensino médio tem alguns projetos, né, também que ajudam nesse amadurecimento. Então eles visitam a casa de idosos, né, que isso mobiliza bastante, o GRAC faz projeto, campanha para o GRAC, né, a turma do terceirão tem a empresa, né, empresa júnior, que isso traz uma experiência para eles que depois que os alunos de mercado de trabalho e que depois que eles saem daqui sempre eles voltam para falar o quanto ajudou, né, depois que eles saíram da escola, no mercado de trabalho e tudo mais. Que aí é uma empresa que é comandada pelos alunos, que eles se organizam por diferentes departamentos e eles promovem vários eventos para arrecadar dinheiro para a formatura. Então, assim, é uma aprendizagem gigante, né? Tem os desafios de uma empresa, que eles passam por tudo isso e aí faz com que eles amadureçam, estejam mais preparados para enfrentar. Porque a ideia é que a gente possa prepará-los justamente para isso, né? Para que eles possam fazer escolhas e não para que eles sejam escolhidos, né? Então, que eles possam escolher e que eles escolham bem, né? Que eles saibam que tipo de escolha que eles estão fazendo, se isso está alinhado com os valores, com aquilo que eles acreditam. Então, compreender, acolher, mas também direcionar e também dar um pouco o espaço deles, né, o espaço para eles, porque a pressão também não ajuda, né? E valorizar as conquistas, né? Porque eu acho que na infância as conquistas elas são muito perceptíveis, né? Então, o ler, o escrever, quando eles são menores, né? O andar, o falar, são conquistas muito fáceis de reconhecer, né? Na adolescência, as conquistas elas são muito mais subjetivas, mas elas existem, elas continuam acontecendo. E a gente ter esse olhar para dizer, nossa, olha que legal, olha que bacana isso que você conseguiu, que conquista interessante, porque elas estão ali, é uma travessia de construção. Eu acho que essa sua fala, né, ela é bastante importante na questão da autoestima, né, que hoje a gente vê muito problema de saúde mental e questões de ansiedade, de uma série de coisas que estão muito relacionadas à questão da autoestima. Eu acho que se os pais conseguirem fazer isso, se a escola consegue fazer isso, ela já ajuda muito esse adolescente até na saúde mental. Com certeza. Né? Gente, obrigada. Foi super legal a conversa. Espero que a gente consiga ajudar algumas famílias com esse papo. E até a próxima. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, nos sigam na nossa conta do Instagram e do Spotify. Vocês também podem participar com sugestões de pautas, colocando nos comentários. Obrigada e até a próxima.